Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Madeirarte UD apaixonado por marcenaria. No conteúdo de hoje, conforme já havíamos prometido alguns vídeos atrás, estamos aqui apresentando um projeto que é uma sequência de gabarito para corte em ângulos. E como é que nós estamos desenvolvendo isso? Praticamente já finalizado. Nós estamos mostrando aqui o primeiro passo que nós tomamos para fazer esse corte de gabarito com algumas medidas para desenvolver pés de criado mudo, pés de nichos e outros tipos de mesinha de cabeceira que nós possamos aqui estar desenvolvendo. Então, primeira coisa, eu precisava de um corte, tá? De 10 graus que passasse ou tivesse mais que 25 centímetros. Então, isso só foi possível nessa serra da Makita que eu tenho, uma serra Makita telescópica, tá? LS 1216F, coisa do tipo assim, porque o nome dela a gente não se prende muito a isso, mas essa serra, ela me proporcionou esse corte. Eu não vou executar o corte para nós ganharmos tempo. Então, aqui nós temos um corte de 10 graus, tá? Olha aqui, ó. Nós temos aqui de 0 a 10 graus e fizemos um corte do lado direito, tá? Então, nós estamos aqui 0, múltiplo de 1, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e escravizei a máquina, tá? Um ângulo razoável para você ter um pé de, por exemplo, um criado mudo, um nicho, uma mesinha de cabeceira, entendeu? Dá para fazer até um pé mais alongado para cadeira, coisa do tipo. Então, feito isso, o que nós fizemos? Nós partimos para a nossa bancada para começar a desenvolver a ideia de como é que nós montaríamos esse gabarito. Como é que esse gabarito iria se comportar de modo a atender a minha necessidade de fazer esses pés. Porque, na verdade, a ideia foi chegar nesse resultado aqui. É isso? Mas a gente tinha feito um gabarito que tinha ainda que passar por algumas soluções. E um dos problemas que eu tive é eu não consegui, aqui dentro, conferir esses 10 graus. Eu precisei de um transferidor, né, um goniômetro, e através desse instrumento, o que eu fiz? Tracei algumas paralelas, sentido transversais e uma paralela longitudinal, para que eu possa ter um ângulo de 90 graus e a partir desse ângulo de 90 graus, eu fazer uma medida, traçar uma diagonal para conferir se eu realmente conseguiria achar 10 graus. Então, feito isso, eu determinei o seguinte, para me fazer a minha primeira tangencial. Isso aqui nada mais é do que geometria. Então, eu cheguei aqui, ó, medi aqui 22 milímetros. Vim aqui para baixo, marquei os mesmos 22 milímetros, porque eu estou partindo de uma reta que está perpendicular a uma outra reta. Ou seja, eu tenho uma reta no sentido vertical e tenho uma reta no sentido horizontal. Esse encontro aqui, dessa reta, eu tenho 90 graus. Então, a partir de 90 graus eu vou abrindo para achar o meu ângulo. Mas acontece que sempre que eu tenho medidas congruentes, medidas semelhantes, a partir de um ponto de uma reta, porque aqui, ó, eu estou concluindo essa reta. Então, daqui para cá, pegar o lápis aqui, ó, eu parei aqui, daqui para cá eu medi 22 centímetros. Como eu já tenho um corte em 10 graus, eu tenho que replicar esses 22 centímetros aqui. Por que isso? Porque a igualdade dessa distância com essa distância aqui, eu vou estar igualando essas paralelas dessa abertura de ângulo. Então, é natural
que esse arco, tendo medidas exatas, tá? 22 e 22, eu vou começar a ter isso aqui, ó. Eu vou começar a ser essa abertura, ela vai se abrindo até fechar aqui embaixo. Então, se eu tenho essa abertura proporcional pelas medidas semelhantes, eu consigo conferir, certo? Eu consigo aqui, então, ó, a partir do momento que eu igualo aqui, tá? Você observa que eu tenho aqui, ó, o meu 10 graus aqui. Então eu vou dar uma andadinha aqui, tá? Porque eu tenho aí uma diferença de 2 milímetros. Então, quando eu vou igualar isso aqui, ó, e pego lá em cima, descer aqui para baixo, ó, aonde eu movimentar essa régua dentro da linha, né, de 90 graus, ó, imagine que eu tô com essa linha aqui, ó, eu estou batendo 10 graus certinho. Aí eu vou vir para cá, ó, eu vou vir para cá de novo, entendeu? Eu vou ter que achar 10 graus, mas para me achar 10 graus, como aqui o ângulo abriu, eu vou ter que andar em cima da mesma linha, entendeu? E quando eu atingir os 10 graus, eu paro. Por quê? É essa diferença daqui para cá, certo? Então, ó, eu tenho 10 graus aqui, nessa reta aqui eu consigo ter 10 graus, e aqui nessa reta aqui, ó, andando aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, se eu riscar aqui em cima do 10 graus, eu vou ter uma outra linha com 10 graus. Mas eu andando para cá, eu quero só conferir se o meu ângulo, se o meu corte tem 10 graus, tal como eu fiz lá na serra. Então aqui, ó, observa bem, o meu ângulo de 90 graus está aqui, ó, olha aqui o meu ângulo de 90 graus, ó, tá cruzando aqui, 90 graus na linha, em cima da linha, e quando eu cruzo o meu ângulo de 90 graus, como se estivesse aqui nessa aresta, olha lá como é que o 10 graus bate certinho, ó, 30, 20, 10 graus. Então, à medida que eu for descendo, eu sempre vou encontrar linhas imaginárias. É como se eu tivesse feito várias linhas imaginárias de 1 em 1 milímetro, para à medida que eu for descendo, eu não perca esses 10 graus aqui. Ó. Quando eu chego aqui e cruzo 90 graus de novo, ó, eu tenho 10 graus. Então, aqui eu tenho 10 graus, ó. Aqui eu tenho 10 graus, ó, aqui, ó, eu tenho 10 graus, aqui eu tenho 10 graus, é só andar para cá, ó, deixa eu acertar aqui, ó, eu tenho 10 graus, e aqui embaixo eu também tenho meus 10 graus. Então o que eu fiz aqui? Ó, o que eu estou fazendo aqui é que na linha que eu tracei perpendicular, toda vez que eu igualo o meu ângulo de 90 graus, como se tivesse feito essa linha imaginária aqui, e abro o meu transferidor, entendeu? Então, esse meu transferidor, esse meu goniômetro, ele me dá os 10 graus. Então, eu posso me certificar de que agora eu tenho realmente 10 graus. Por quê? Cortei na serra em 10 graus. Uma vez que cortei na serra em 10 graus, para que eu faça uma diagonal, eu tenho que traçar uma linha perpendicular dentro de 22 milímetros, podia ser 20, podia ser 25, mas eu fiz mais ou menos diante do pé que eu vou ter, ou que eu quero, né? Então o que eu fiz? 22 aqui, então eu tenho que fazer com que esses 22 daqui seja replicado aqui, ó. Os mesmos 22 que eu tenho lá, é os mesmos 22 que eu tenho aqui, ó. Olha aqui, ó, 22. Então, aqui embaixo eu tenho a mesma medida que eu tenho aqui em cima. Então, quando eu traço essa diagonal, marcando um ponto aqui, marcando outro ponto aqui, cruzando a minha escala e fazendo essa diagonal, eu tenho como agora usar esse meu instrumento, tá? Que é um transferidor de ônibus, que é um goniômetro. Então, com esse transferidor, eu consigo fazer o quê? Conferir se realmente eu tenho 10 graus. Agora, eu conferi que eu tenho 10 graus. Então, eu posso dizer que meu gabarito, ele tem 10 graus, né? Ou 10 graus, escrevendo assim, tá? Beleza. Aí, eu quero fazer um corte. O que foi que eu fiz?
Tudo isso aqui a gente está partindo para um projeto experimental para te dar uma ideia de que você também pode nos acompanhar e fazer por aí. Eu fiz aqui umas linhas imaginárias equidistantes em 5 centímetros cada uma delas, né? A base do meu pé eu quero que tenha mais ou menos 5 centímetros. Então, ó, eu chego, eu coloco aqui, ó, no meu primeiro 5 centímetros, aí eu pego uma primeira ferramenta, né? Então aqui, ó, para que não fuja, o que eu vou fazer? Coloquei aqui, vou prender com um grampo, para vibração ou mesmo a fuga da mão, ó, viu esse balanço aqui, ou qualquer movimento que eu faça, ou movimento de tração, de empurrar o meu trenó, isso aqui é um trenó de esquadro com um eixo só. Depois eu vou mostrar também como é que nós fizemos ele. Então aqui, ó, eu tô com 5 centímetros. Então vou colocar esta ferramenta, essa peça aqui, tá? Vou levantar a minha serra. Primeiro eu vou ver se a minha serra ela vai estar cortando. Ó, tá vendo? Eu consigo fazer um corte tranquilo, dar mais uma passadinha, pronto, beleza. Ok. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o primeiro corte experimental. Tá? Nós estamos usando o gabarito para a primeira vez, para teste, para ver se o resultado se vai funcionar. Então vamos lá. Segurei aqui, ó. Não tem perigo. A priori, agora eu tenho 2 peças iguais. Eu tenho agora 2 peças iguais. O que eu preciso agora é fazer o acerto fino dessa peça. Então aqui, ó, eu tenho aqui a parte paralela, tá certo? Ó, então aqui eu posso medir, levar para ali de novo, fazer um novo corte e acertar essas 2 peças. Então a ideia desse gabarito é trabalhar com essa peça nesse dispositivo aqui, ó. Ó, é trabalhar com essa peça nesse dispositivo aqui, para que fique igual essa aqui. A ideia é essa aqui, ó. Ó, a ideia é essa aqui. Percebe? Essa é a ideia. Então, o gabarito já está funcionando. Eu já consigo fazer um corte de ângulo e observa bem. Ó, os 10 graus, bem simétrico. Eu posso escolher ou por dentro ou por fora. Eu só fiz inverter aqui e entender que só uma parte tem um ângulo reto. A outra parte é o ângulo de 10 graus que eu vou fazer isso aqui, ó. Uma vez que eu levo isso para a minha base, eu tenho que encontrar essa altura simétrica. Então eu já tenho aqui um pé. Eu já tenho um pé cuja base é aproximadamente, ó, 5 milímetros. O que eu perdi aqui é a lâmina da serra. Mas como é um teste, eu não determinei a medida, eu estou perdendo aqui dos 2 lados, ó, isso aqui, ó, 6 milímetros, que é a espessura, com mais 4,3 com mais a lâmina da serra, ou seja, pegando isso aqui e mais a lâmina da serra, eu tenho 4,6. O que eu devo fazer da próxima vez? Para eu ter 5 milímetros aqui, se eu quiser determinar 5 milímetros, eu vou ter que dar o desconto, tá? De 2 passadas da serra e dar o desconto da espessura. Por quê? Aqui, ó, como uma tá mais larga que a outra, ó, aqui eu tenho margens, aqui eu tenho 5 milímetros, tá vendo? Aqui eu tenho 5 milímetros. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que achar, dentro dessa largura aqui, ó, eu vou ter que cortar uma peça, tá? Na seguinte medida. Eu preciso agora saber o seguinte. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4,2. 4,2 e aqui eu tenho 5 cravado. Então, a primeira peça, ela teve o corte exato. Por quê? Ela está escravizada nos 5 milímetros aqui. Mas a segunda eu fiz de propósito, para a gente perceber que eu estou perdendo daqui para cá 8 milímetros.
Então, se eu estou perdendo daqui para cá 8 milímetros, tá? E somando essas duas partes maiores, então o que acontece? Aqui eu tenho 7,5 e aqui eu tenho 6,2. Então eu tenho que somar esses 8 milímetros, eu tenho que somar essa diferença, tá? Eu tenho que somar essa diferença aqui. Quando eu for fazer o corte dessa peça, vamos conferir, olha lá, 1 centímetro certinho, porque é 8 milímetros mais 2 milímetros da lâmina. Então, eu tenho que fazer o seguinte, sempre que eu for cortar para fazer duas imagens iguais para pé, eu tenho que fazer essa peça, né, que a gente chama de fantasma, com 1 milímetro a mais, tá? Do que se essa aqui tem 5, ou melhor, se essa aqui ela tem 8, então tem que pegar 8 e 8, 16, com mais 1, 17. Mais o desconto da lâmina, botar aí 17,4, que você pode depois fazer ajuste fino. Então, o certo é sempre você dar esse desconto para que quando você fizer o corte dessa peça, ela saia rigorosamente na mesma medida. Então aqui, ó, percebe? O ângulo está correto, tá? O primeiro pé de 5 centímetros está correto, mas aqui eu tenho uma diferença que é a soma das partes, que vai acontecer aqui, ó. Então eu tenho também que dar o desconto da lâmina da serra. Então eu tive aqui um desconto de uma perda de 8 centímetros, né? Eu tive uma perda de 8 centímetros, com mais 2 milímetros da lâmina. Então eu tenho aqui, ó, 1 centímetro que eu não dei desconto, tá? Para te mostrar que você precisa, da próxima vez que fizer, quando você fizer a sua primeira peça quadrada, para que ela tenha um fantasma e saia as duas peças iguais. Cortou de um lado 5 centímetros, o que sobrou do outro lado tem que ter os mesmos 5 centímetros, você vai ter que fazer esse cálculo de somar. Na hora que você for cortar a dimensão dessa peça, você tem que cortar essa dimensão entendendo o seguinte, que se tem 5 aqui, tem que ter 5 aqui. Então, tem que cortar essa peça com 10 para ficar com 10. Mas ficar com 10 tá, beleza. Mas na cabeça dela, tá? Eu tenho quanto? Eu tenho 8, certo? Então, eu tenho 8, eu tenho que acrescentar mais 1, que é 9, não é isso? E mais o desconto da lâmina. Feito isso, quando essa peça passar pela lâmina e cair do outro lado, você vai perceber que ela vai estar simétrica, vão ser peças iguais. Aí você pergunta, tem jeito de corrigir isso aqui? Tem jeito de corrigir isso aqui. Eu posso levar isso aqui, entendeu? Eu posso levar isso aqui lá para a serra e se eu quiser mudar o pé para 4 centímetros, eu posso diminuir isso aqui. Então é mais fácil eu igualar pela parte menor do que igualar pela parte maior, porque pela parte maior eu já perdi. Então, se eu não quisesse perder essa peça, o que eu faria agora? Eu igualaria a parte menor. Eu desconsideraria o pé com 5 para ficar com 4 e faria esse corte aqui. Teria 2 pés iguais. Mas, fazendo dessa forma que eu estou te falando, tá? Abriu, mediu, ó, essa é a medida do quadrado, ó, tá dando 15, você tem que jogar mais 2, 15 com 2, 17, certo? Mais a parte da lâmina, então você tem 15 com 2, 17, quando você cortar aqui, vai ter 5 lá, vai ter 5 aqui, 5 aqui, o que sobrar aqui vai ser 7 para cada lado, porque você fez com 17, né? Aí você tem 8 mais 1, certo? Multiplicado por 2, 16 com mais 1 da diferença. Aí você consegue fazer isso aqui, ó, e ter uma peça igual. Entendeu? Então isso aqui é um cálculo que a gente está fazendo por alto para poder a gente conseguir eliminar essa diferença, que é uma diferença de 8 centímetros mais 2 da lâmina. Ou seja, eu tenho que aumentar esse quadrado à medida que quando passar aqui na lâmina o quadrado,
O que sobrar do lado de cá vai ser a mesma coisa que vai ficar desse lado. Entendeu? Então você vai calcular o quadrado, tá? Dentro de um pé com 5, então você vai calcular que esse quadrado vai ser isso aqui. Esse quadrado, ele vai ter que ter isso aqui, ó. Vamos agora para a prova dos 9. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o fio da lâmina. Vendo aqui, ó? Tá dando 9,5, certo? 9,5. Então, se eu tenho 9,5, com ela escravizada aqui, e eu quero um pé nessa altura, o que eu vou fazer? Eu tenho que dobrar os 9,5, que vai para 19, e dando desconto de 2 centímetros para a lâmina, 19,2. Aí tudo bem, aí você vai falar para mim, mas eu quero o pé menor, não tem problema, você quer o pé menor? Então você vai pegar aqui, ó, vai na segunda linha, que é a segunda paralela, opa, tem 8, que é o caso nosso ali. Eu tenho que fazer o quê? 8 vezes 2, 16, mais a lâmina, 16,2. Quando cortar os 16,2, que cortar aqui, o que acontece? Essa diferença aqui vai bater certinho, porque os 2 que você já está dando a mais é para quando cair do lado de cá, você ter 8 aqui e você tem 8 para cá. Então você tem aqui, ó, 8 vezes 2, 16, mais 2 da lâmina. Vai ser o fantasma. Aí eu quero um pé menor ainda. Não tem problema. Aqui, ó, eu venho para 7. Venho para 7, tá certo? Com 5 aqui, o 5 está escravizado. 7 com 7, 14, mais 2 da lâmina, 14,2. Ponto, eu tenho que ter um quadrado de 14,2 para quando ele cruzar aqui, ó, eu vou ter 7 aqui, 7 desse lado, 7 desse lado. E os mesmos 5 aqui na base. Esse é o raciocínio desse nosso projeto para os pés para 10 graus. E observe que esse pé aqui, ó, está exatamente no 7. Ou seja, esse pé é essa medida aqui, ó. Para não ficar um pé muito alto nem muito baixo. Esse pé aqui já foi tratado e escolhido no corte em 7. Mas se eu quisesse o mais alto, eu trabalharia com 8. Se eu quisesse o mais alto ainda, eu trabalharia com 9. Porque à medida que eu vou aumentando o pé e vou aumentando o ângulo, o arco de abertura também aumenta. Observa aqui, ó. É inversamente proporcional. Entendeu? Percebe que o arco vai aumentando? Então, à medida que esse arco aumenta para cá, ele inversamente vai aumentar para lá. Então, aqui eu estou abrindo para diminuir o pé. Mas, ao mesmo tempo, eu estou colocando a base do pé sempre mais larga à medida que esse pé fica mais alto. Então, à medida que esse ângulo aumenta, ele abre para cá, ele vai fechando para que eu tenha 5. E à medida que eu fecho para que eu tenha 5, ele também vai aumentando lá para que eu tenha a altura. Então, eu tenho um pé de 7 com 11,5, com 17,5, com 24, com 23,5. Por quê? Eu estou trabalhando com ímpar. Eu estou trabalhando com medida ímpar, ou seja, números primos. Então, nunca vou ter uma medida exata se eu estou partindo de uma medida ímpar, ok? Então, esse é o vídeo de hoje, essa é a dica de hoje. É um projeto que nós estamos ainda no piloto, já estamos te dando uma dica, vamos raciocinar junto e quando ele estiver totalmente finalizado, você já vai saber desde o princípio como é que você chega a um gabarito que te proporciona fazer um pé para o seu criado mudo, para o seu nicho, para a sua mesa de cabeceira, para a sua mesinha de centro, enfim, aí vai da sua criatividade. E uma coisa importante, depois dessa peça cortada, na nossa serra de meia esquadria telescópio, o que foi que eu fiz? Eu precisava de uma cantoneira de suporte para eu ter uma certa segurança para fazer esse movimento. Então eu fui até um serralheiro, né? Pedi ele para cortar uma peça menor do que a entrada e que não cruzasse a linha final deste ângulo, que é isso aqui. Então, essa peça ela teria que ficar numa posição que não agredisse a área mais segura do corte para não passar
para não correr risco da mão ou de uma peça que for empurrar ou qualquer coisa do tipo, para que eu tivesse segurança. Então, o que foi que eu fiz? Fiz uma furação, uma vez a peça feita pelo serralheiro, uma peça de alumínio. Eu escolhi alumínio porque não tem problema de corrosão, ela é mais precisa e ela é mais lisa, e eu consigo colocar ela na madeira de modo que não fique oscilação. Uma coisa importante, eu escolhi um MDF liso, tá? Escolhi um MDF liso para me dar o melhor assentamento possível. Então, o que foi que eu fiz? Tá vendo essas paralelas? Então, aqui, ó, eu vou só explicar como é que eu montei ela. Fiz um furo, fiz um segundo furo, o primeiro furo eu não tive esquadro, eu falei, já que eu tenho um trenozinho que é o meu corte de acerto de esquadro, o que foi que eu fiz? Eu trouxe ela para cá, ó, tá bem compacta. Eu trouxe ela para cá, ó, de modo que ela não cruze aqui e de modo que ela não cruze esse espaço aqui. Então, ó, essa peça ficou aqui, ó, ela tá zeladinha aqui. Então, o que foi que eu fiz? Prendi embaixo, prendi em cima, vou apontar aqui os parafusos, ó, vou dar uma acertadinha no parafuso, que a minha referência é essa aqui agora, ó. Chamei ela para cá, eu tô pressionando para cá, tô zerando ela aqui, e agora eu vou fixar ela com o meu grampo, para quando eu apertar esse parafuso, eu não correr risco nem de esquadro e nem de nível. Ou seja, não vai ficar fora de esquadro, porque ela está totalmente fixa aqui, esse esquadro, e tá, ó, totalmente no trenó. Então, uma vez que eu tô com ela fixa aqui, eu posso agora fixar ela. Eu só tirei para te mostrar como é que você vai fazer aí, ó. Então, vamos fixá-la. Ó, apertei esse aqui, vou chamar esse aqui, nunca apertar um lado só, porque você pode correr risco de fazer uma elevação, perder o nível. Então, ó, devagar, apertando progressivamente, ó. Aí você dá esse aperto aqui, ó. Deu esse aperto aqui, aperto final. Pronto. Eu tô no meu aperto final, ó. Então, dentro do meu aperto final, entendeu? Aqui eu posso agora soltar o grampo, ó. Soltei o grampo, andei com o grampo para cá. Pronto, a peça está fixa. Eu tenho uma empunhadura, eu tenho agora uma altura suficiente que eu possa fixar ele com o grampo. Tá? Você pode usar o grampo que tu achar mais conveniente. Eu gosto desse grampo de aço, porque eles não perdem o aperto na vibração. Esse grampo da China, você aperta ele, daqui a pouquinho, com a própria vibração de rotação da furadeira, da serra, quer dizer, ou da furadeira mesmo, você estiver usando uma furadeira de bancada, com a vibração ele solta. Então, tô aqui, ó. Então, a partir daqui, ó, a madeira está aqui, ó, e eu tenho esse movimento aqui, ó, para fazer o corte do pé, como nós fizemos aqui, ó. Como nós fizemos aqui. No caso, foi esse corte aqui que nós fizemos. Então, a partir daqui, você já também sabe como é que você vai fazer a sua cantoneira para receber a madeira, a peça que você vai cortar, de modo que você tenha segurança, apoio para prender com um grampo, de modo que você tenha não só segurança, mas a firmeza de você, ao fixar a peça, o trenó não permita que essa peça ela perca o alinhamento desse corte em ângulo. É muito importante você ter essa medida escravizada, ter essa peça fixa, de modo que qualquer movimento que você faça, ela não vai sair da posição que você escravizou. Então aqui, ó, 5 centímetros, eu posso cortar com esse tamanho, posso cortar com 11,5, posso cortar com 3,5, posso cortar com 17,5. Mantendo os 5, depende de onde eu quero que esse corte comece. Então, se eu quero que esse corte comece aqui, certo? Ó, eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma linha aqui e determinar que esse corte começa aqui, certo? Então, o importante é isso aqui tá fixo, o seu gabarito está bem fixo numa cantoneira de alumínio, presa rigorosamente no esquadro, tá? Rigorosamente no esquadro e rigorosamente fixa no seu trenó, que também, ó, está bem alinhado à serra. Imagine isso aqui, vou botar aqui só uma peça aqui para você ver. Digamos que eu fosse aqui cortar essa peça aqui, ó, que não está no esquadro. Ó, a peça aqui não está no esquadro. O que é que eu faço? Ó, vendo aqui, ó. Aqui eu tô zerado, mas aqui eu tenho um dentezinho, ó.
como essa peça aqui está no esquadro, ó, vendo aqui, ó, ela está bem no esquadro, ó, vendo aqui? Eu, ao ligar essa peça, ao ligar a serra, ó, ela vai, sabe, ó. Tá vendo aqui? Ó, você passa a mão aqui, ó, agora tá zeradinha. Então, a partir do momento que você acertou a peça na sua face, bitolou ela, partindo de uma superfície que não estava no esquadro, mas passou a estar no esquadro, a partir do momento que você tem um trenó rigorosamente no esquadro, entendeu? Você consegue isso aqui. Por exemplo, pra gente conferir, ó, vendo aqui, ó, aqui eu tenho ainda a serra que tá permitindo eu encostar totalmente. Mas olha aqui, presta bem atenção nisso. Então é importante você construir o seu trenó rigorosamente no esquadro da régua. Porque a partir do momento que você tem esquadro no seu trenó, entendeu? E o seu trenó vai estar no esquadro mediante a sua serra, vou te mostrar agora, ó. Eu vou ter que agora, ó, tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui esse trenó com apenas um eixo, um suporte aqui de apoio para fazer o balanço de nível, tá? E quando eu coloco esse trenó aqui, ó, eu consigo também verificar se a minha serra, ó, está, ó, no nível, tá vendo? Ela sobe, ó. Olha aqui o meu cutelo. Olha lá, o meu cutelo tá zeradinho, entendeu? Essa folga aqui ela tem que existir, senão vai cortar o meu trenó. Eu tenho cutelo no esquadro, que acompanha a régua, e o restante aqui você viu como é que nós possamos fazer o acerto da nossa peça aqui para começar qualquer tipo de projeto, principalmente um gabarito. Então essa é a outra parte do projeto que a gente está mostrando para você saber como é que você pode finalizar a sua peça, que vai ser o comando do corte de 10 graus, independente da altura que você escolher. Então tá aqui, ó, uma cantoneira de alumínio grossa, uma cantoneira fininha, apenas 2 furos, tá? Eu escravizei aqui numa posição de distância de segurança, para não correr risco nem de longe de passar perto da serra. Então, qualquer tipo de corte que eu venha fazer, eu tenho segurança aqui nessa peça, ok? Então era essa aí a ideia também para te passar com relação à segurança do nosso gabarito. Então agora eu vou botar o meu rosto bonito aqui para você ver, para te pedir um like, para você se inscrever no canal, para você dar o seu joinha. Nós aqui estamos passando para você um pouquinho de desenho técnico, um pouquinho de geometria, para você ter uma noção de como é que você pode fazer um gabarito a partir da sua serra. Poderia ser uma serra da Skill, você não precisa necessariamente ter uma serra alongada pela telescópica. Aqui você consegue fazer um pé até 14 centímetros. Por quê? Porque ela tem um corte menor, mas você consegue fazer um corte aqui de 10 graus. Ó, você consegue aqui fazer um corte de 10 graus, certo? Sendo que você vai ter um pé mais curtinho, você vai ter pelo menos isso aqui, ó. Ó, eu consigo fazer um pé nessa, que é a mais comum de todas as oficinas, eu consigo fazer o meu pé de 11,5. Eu consigo tranquilo, tá? Nós fizemos lá, porque é um projeto, fizemos da maior dimensão possível que eu consigo fazer ali na minha esquadria, entendeu? Eu posso fazer isso também a partir da nossa serra de bancada, mas isso aí fica para um outro vídeo. Valeu, até a próxima, muito obrigado e não esqueça, se inscreva, comente, dê o seu like, porque esse é o canal Madeira Arte Wood, apaixonado por marcenaria.